Sejam bem-vindos a mais um episódio do Juris Accelerator, dessa vez aqui com o nosso parceiro aí de longa data, Dr. Vinícius, advogado hoje que é referência em taxa de conversão aqui dentro também. E chamei ele para falar de um assunto muito polêmico, né, Vinícius, que todo advogado que já anuncia ou até aqueles que começam a anunciar, é um problema que todo mundo enfrenta ao fazer anúncio, tráfego pago, enfim, tem muitas nomenclaturas, que é aquele cliente curioso, o cliente que chega para tirar dúvidas e depois desaparece, né? Ou até mesmo aquele cliente que apresenta algumas objeções, seja em honorários, seja na distância, e graças à advocacia que hoje é totalmente digital, a gente tem essa vantagem de vender para um cliente que é milhares, centenas de quilômetros de você. Então, o foco desse nosso episódio hoje aqui com o Dr. Vinícius é exatamente esse. Eu trouxe ele como uma referência que vai ensinar você, advogado, que começou a anunciar ou que já tem experiência com tráfego, de que, na verdade, a dúvida, a objeção, ela é um processo natural da venda. Todo advogado que anuncia vai passar por isso. Acredito que o grande ponto de diferença é que aquele advogado que nunca anunciou e está acostumado a vender na indicação, é uma venda que, assim, eu nem costumo chamar de venda, porque o cliente ele já chega vendido para você. Sua única tarefa é assinar o contrato com ele, alinhar as expectativas do processo, tudo mais. O cliente que vem da internet, ele tem essa característica de nunca ter visto você. Ele nunca ouviu falar da sua pessoa. Ele viu a sua solução na internet e ele vai sim chegar curioso, chegar para tirar uma dúvida, tá? Então esse episódio ele vai girar muito em torno disso. Reforço mais uma vez, o Vinícius é referência aqui dentro, tá? Então Vinícius, seja muito bem-vindo. Vou dar um espaço para você poder se apresentar para essa nossa audiência. Boa tarde, agradeço pelo convite, fico feliz, me sinto honrado e vamos lá, vamos direto ao ponto. Bora lá, bora lá. Vinícius, bom, eu acredito que a nossa primeira grande pauta é como que você identifica o seu lead curioso. Qual que é o perfil desse cliente? Hoje, gente, o Vinícius ele atua como um especialista em direito trabalhista, claro, mas especialmente aí a gente está com campanhas para servidores públicos. Então, é um público que, por natureza, tem mais consciência dos direitos, tá? Graças à democratização do conhecimento, inclusive o Instagram do Vinícius é uma referência em conhecimento também, os conteúdos eles são perfeitos, tá? Perfeitos. E hoje as pessoas que acompanham perfis de advogado, inclusive se você que está assistindo não é um advogado, é uma pessoa que acabou caindo aqui nesse episódio no YouTube, procure saber dos seus direitos. Você como um trabalhador, como uma pessoa que precisa de qualquer problema, hoje a OAB, desde 2021, libera que o advogado divulgue esse conhecimento. É muito importante que as pessoas tenham isso. E o servidor público, ele é uma pessoa que tem essa característica, tá? Mas Vinícius, hoje, até das campanhas que a gente faz, a gente faz outros tipos de campanha também, não só para servidores, como que você identifica e alinha com o seu time comercial que é um lead que vai dar um pouco mais de trabalho para converter e o que você faz para converter com esse cliente? Igor, que nem você colocou, né, o nosso público aqui ele é um público mais consciente, digamos assim, né? É um público que ele já sabe que ele tem aquele direito, né? Então ele quer pleitear, ele quer buscar. E é muito comum, né? Justamente por causa do tráfego, ele vem assistir nosso informativo, nosso vídeo, né? E aí entra a importância do informativo também, tem que estar bem encaixado, tem que ser bem claro, né? Tem que ter um informativo para a gente trazer o cliente, né? Trazer o lead para o nosso escritório, para a gente tentar fazer o fechamento do contrato. Uhum. Mas é que nem eu disse, né? O nosso público ele é um público mais focado, mais objetivo. Às vezes, né? Ele já falou, já teve contato com outro profissional, com outro escritório, e às vezes ele tem um pouco de receio. A gente percebe muito isso. Por exemplo, em relação ao escritório, né? Ah, você existe, é golpe, né? A teu escritório fica em qual cidade? Porque, né, a gente roda, no nosso caso aqui, a gente roda o tráfego No no estado estado. de São Paulo inteiro, né? Então, vem lead de tudo quanto é lugar, né? Dentro do estado. E até porque as nossas ações, elas são voltadas para o estado de São Paulo, contra a fazenda pública, né, no caso. E às vezes ele teve contato com outro advogado, com outro profissional, que nem eu coloquei, e ele vem para confirmar se é isso mesmo.
né, se aquilo que o outro advogado falou está correto, se a gente tem alguma coisa para falar, Uhum. diferente do outro colega, do que outro profissional falou, né? E aí ele tem um pouco de receio também em relação a golpe, né, que nem eu coloquei. E aí tem algumas estratégias, né, principalmente movimentação da rede social, né, para demonstrar que a gente existe de fato, Uhum. né, a gente compartilha o perfil, Boa. e aí passa confiança no atendimento, né? Então, que nem eu falei, às vezes o cliente já passou para outro escritório, ele acaba fechando com a gente em razão do atendimento, né? Da confiança que a gente passa, da credibilidade. Você acha que hoje esse é o principal ponto-chave que faz ele assinar o contrato? É você passar essa prova social para o teu cliente? Sim, isso ajuda muito, né? Além do comercial, né? Do atendimento comercial também, que passa essa confiança, demonstra para o cliente que a gente está aqui, que a gente existe, que existe um escritório, que existem pessoas trabalhando, Boa. né? A pessoa não está tendo contato pessoal, né, com a gente direto, como é comum no atendimento comercial, né? Mas existe uma grande diferença que nem você colocou, Uhum. né? De uma indicação da pessoa que já te conhece, aqui não, aqui é 100% online, né? Então a pessoa não te conhece, então a pessoa quer a confiança. Exato. Isso. Tem um informativo que é muito importante, o cliente vem e quando ele vem a gente precisa ter essa confiança, né? Passar para o cliente essa confiança, demonstrar que aqui existem pessoas de fato trabalhando, né? E dar todo o suporte para o cliente. Perfeito, perfeito. Então, essa. E hoje você sente que a cada 10 leads que vocês recebem, qual que é a porcentagem que chega com essas objeções, com essa insegurança? É a maioria ou é a minoria? É a maioria, né? Só que a gente tem conseguido converter um percentual muito legal, muito bacana, né? Mas é comum, o pessoal vem com desconfiança, né? E aí depois de todo o contato, tudo que a gente passa, a gente tem convertido um número considerável. Legal, legal. Vinícius, e uma pergunta também, assim, para uma segunda pauta até. De quem que você acha que é a culpa do seu cliente ser curioso, ser uma pessoa desconfiada do seu serviço? Você acha que é culpa do anúncio, é culpa da agência, é culpa do próprio advogado, é culpa do Instagram dele? Qual que é a sua visão sobre esse mercado? Igor, acho que o tráfego pago hoje não tem uma receita de bolo, né? Isso. Faz dessa forma que você vai ter o lead qualificado, né? Às vezes, o lead desqualificado, ele vem assim como ele vem o qualificado. É por isso que é Perfeito. importante você ter um time comercial, né, que saiba avaliar se aquele lead é desqualificado, qualificado, né, no início do atendimento e dar andamento, né? Então, assim, você ter o lead desqualificado como é normal e faz parte do jogo, né? Mas assim, mesmo com o lead desqualificado, é importante você fazer um bom atendimento, porque o lead desqualificado de hoje pode ser um lead qualificado de amanhã, né? Perfeito. Então, se você fez um bom atendimento, né, e esse lead, esse cliente, ele precisar amanhã, ele vai lembrar de você e ele vai voltar como um lead qualificado. Perfeito, é porque hoje o mais importante até que você vender para esse cliente uma vez só é você vender sempre para a mesma pessoa e você normalmente faz isso com um bom atendimento inicial e principalmente fazer com que esse cliente venda para você no futuro. Eu sou uma pessoa que acredita demais no marketing offline jurídico. Então, a forma como todo escritório de advocacia hoje se construiu, aqueles que são milionários, aqueles que têm uma estrutura, eles se construíram no boca a boca. E hoje a internet, o tráfego pago, pode chamar do que for, ele não vem para ser o principal canal de venda do escritório, ele vem para fortalecer a indicação. Porque se você tem aqui uma máquina de pessoas que nunca conheceram você na vida, se você fideliza cada pessoa dessa, ela vai indicar você para outra, e essa que confia nessa indica para outra, vira uma bola de neve. E aí chega uma hora que, e eu tenho certeza hoje, Vinícius, se você falar para mim, Igor, cara, eu preciso pausar meu tráfego, você vai continuar vendendo. Porque teu atendimento é bom, seja para aquele lead qualificado ou para o lead desqualificado. Isso aí que você fez, você falou, foi perfeito. Foi perfeito. Tem muito disso mesmo de indicação.
né? E aqui eu estou falando de indicação de um lead, né? Então, assim, esse mês a gente teve aqui um lead, né, uma pessoa que a gente não conhecia, um cliente de fora, né, não sei quem que é, e ele fez muitas indicações. Tá? Então, através de um lead, a gente fechou bastante contato, né, através de indicação desse lead. E Uhum. isso pode ser um lead desqualificado. Nesse caso específico, era um lead qualificado. Mas, às vezes, um lead desqualificado, para você esse tipo de ação não dá. Ele vai falar assim, mas, né, de repente, até o teu comercial, que eu oriento muito nesse sentido. Conversa com esse lead, vê se ele tem alguém para indicar para a gente. Né? Perfeito. Então, desqualificado, ele acaba trazendo, né, um qualificado ou voltando futuramente, né, se você entregar um bom atendimento mesmo lead desqualificado. Perfeito. E se você quer fazer o digital dar certo, você é advogado que está inseguro, está em cima do muro de começar ou não, aqui não é nem um pitch de vendas para o nosso serviço. Você consegue começar sozinho, se você hoje não tem capital para investir em uma assessoria, tá? Não, principalmente, não delegue o seu atendimento se você não confia em quem fará esse atendimento. Por quê? Da mesma forma que hoje o Vinícius criou essa rede de indicação de um cliente que nunca viu ele na vida, você também pode se queimar se você atender mal. Hoje, você está no Instagram, você está no Google Meu Negócio, todo mundo aqui já foi comprar algum produto na internet e entrou no Reclame Aqui. Entendeu? Você pode muito bem, eu conheço advogados hoje, que assim, a culpa não foi nem dele, cliente meu, cliente meu. Não foi nem dele, mas ofereceu um atendimento ali mais ou menos, ou o cliente sentiu isso pelo menos, entrou no Google Meu Negócio e não dá para excluir o comentário, gente. Você vai ficar lá como alguém que fez um mau atendimento, entendeu? Então, se dedique nem que seja por um período, depois você começa a delegar isso para alguém, só que é importantíssimo esse atendimento humanizado principalmente, né? Isso aí, Igor. O importante é sempre entregar um atendimento qualificado, né, educado, confiante, mesmo que chegue um lead desqualificado e você perceba isso de imediato. Perfeito, perfeito. Vinícius, bom, é assim, sem tirar totalmente a responsabilidade de quem gerencia aí todo o marketing do escritório, hoje, gente, não é totalmente o advogado que tem que se virar para fechar com o lead. A gente está fazendo uma campanha para servidor público e vai chegar uma pessoa interessada em direito criminal. Também não. Hoje, as campanhas, o tráfego pago, ele tem que entregar um cliente, pelo menos, um servidor público dentro do que o Vinícius está procurando. Então, com certeza, a nossa parte aqui tem preenche boa parte do que faz o contrato ser assinado, entendeu? E dentro do tráfego pago hoje, existe e precisa existir muita comunicação entre o seu gestor, se você é um advogado hoje que tem um gestor de tráfego, e você. Vocês dois não trabalham como inimigos, seu resultado é o resultado dele e vice-versa. Entendeu? Então aqui eu e o Vinícius, hoje as nossas campanhas dão certo, a gente tá há mais tempo juntos porque sempre existiu boa comunicação. Tanto nele falar para mim, Igor, cara, isso aqui não tá legal, a gente precisa trocar, como também elogiar, tudo faz parte. Tá? Mas hoje a gente chegou no resultado que a gente tem porque o Vinícius, ele é uma pessoa que é muito proativa, não é aquele advogado que, cara, eu vou ter que gravar um vídeo pra internet, pô, acho que não tem nada a ver. Não é dancinha, gente, ninguém que faz dancinha no TikTok. A gente está falando de um trabalho sério. Só que ele entendeu que não adianta ele contratar uma empresa e delegar o tráfego pago que ele vai começar a vender. Não, ele tem que suar a camisa também. Da mesma forma, tudo na vida hoje é custo-benefício, eu sempre falo isso. Você como advogado do offline, você tem um custo. Custo de bancar teu escritório, funcionário, despesas. O benefício é aquele. Quando você vai para o marketing digital, você vai continuar com custo-benefício. Você vai ter que continuar investindo, mas o benefício muitas vezes é muito grande. Hoje, qual que é o benefício principal do Vinícius? Ele sabe quanto que ele investe e quanto que retorna. Se ele quer fechar o dobro de contratos, ele sabe que ele pode investir o dobro. E isso é algo que o marketing offline não entrega. Você não sabe quanto que você vai investir para receber 10 indicações mês que vem. Entendeu? Então, Vinícius, eu acho que a grande pergunta de tudo isso que eu falei quando que você entendeu que você também precisava agir para as coisas acontecerem? Que você precisava gravar vídeo, que você precisava pedir que a sua agência trabalhasse. Hoje tem muito advogado que tem agência que contrata e nem sabe por que contratou. Entendeu? Você vê hoje como realmente importante as redes sociais do escritório? Você acha que isso influencia muito em como vocês estão crescendo? Sem dúvida nenhuma.
né? Assim, estou advogo há um pouco mais de 11 anos e sempre fui o cara mais de dentro de quatro paredes, né? Sempre foi a parte de execução, de pensar, né? De montar peça, caso, audiência, enfim. Às vezes não é fácil, né? Confesso. Né? Você sai daqui, né? Ter que gravar um vídeo, fazer as edições que a gente passa para vocês, né? Falar é um pouco diferente do que eu estava acostumado. Mas graças a Deus que hoje eu gravo, eu faço, né? E a gente roda as campanhas. Uhum. Ajuda muito, de forma bem significativa dentro do escritório, que eu acho que assim, o advogado ele já tem um público dele. Por exemplo, o advogado que está na cidade dele, às vezes ele já fez o nome e ele tem os clientes, já tem a carteira de clientes dele. Né? Então, isso daqui é um extra. Né? Ou, de repente, é o início para um advogado. Né? Sim. Então, é muito importante. Então, hoje, a presença nas redes sociais é fundamental. Né? Então, é uma coisa que agrega muito, né? E é muito interessante porque, assim, que nem eu disse, traz muitos benefícios, né? E aí é tudo que você falou, né, Igor? Nosso alinhamento, né, aqui do escritório com a empresa de comunicação, né, que faz toda a gestão das redes sociais, tráfego, enfim, isso é fundamental, porque às vezes você faz um informativo e depois que ele começa a rodar, às vezes esse informativo não está legal, né? Por Sei. exemplo, Igor, aqui eu acho que eu vou, né, esses tempos fizemos um informativo, soltou, achei que não deu muito engajamento, não deu muito retorno de lead, e falei, Igor, vamos mudar o início desse vídeo, né? Regravamos o vídeo, editamos novamente, né? E soltamos o informativo novamente, e aí sim, né? Começou a ter o retorno de lead que a gente queria, que a gente esperava, né? E às vezes você grava também, né? Acontece, né? Informativo que não dá tanto aquele retorno. E aí você troca o Sim, informativo, faz parte. Faz faz parte. parte do todo. Né? Faz parte. E aí você tem que ir testando o informativo, né? Até você encaixar o informativo que vai te gerar o número de lead que você espera, às vezes muito mais do que você espera. E é isso, né? Precisa encaixar o informativo, o vídeo, né? Que hoje é muito importante. Eu, particularmente, a gente só trabalha com vídeo, nada estático. Que eu acho que o cliente ouve melhor, entende melhor, vídeos curtos, explicativos, né? Sim, com Confiança. certeza. E é isso, cara. Então, o alinhamento de minha equipe cem por com, cento, né? com vocês aí é fundamental, né? Nesses alinhamentos, até acertar o informativo, né? E aí entra vocês. Eu Sim. rodo campanha no estado de São Paulo porque as minhas ações são voltadas para o estado de São Paulo. Então, assim, Igor, quero focar no funcionário público do estado de São Paulo. Não me bate aqui do estado do Mato Grosso, do estado do Paraná. Não, por quê? Porque eu trabalho com ele. Então, a agência traz esse lead, né, do estado onde que a gente pede para rodar a campanha, né, e o perfil do lead. Né? A gente trabalha com funcionário público, por exemplo, então o lead que me retorna é um lead que é funcionário público e do estado de São Paulo. Né? Então, Perfeito. isso a agência entrega para a gente que é o que a gente quer. Né? E aí, bateu o lead, aí a conversão tem que ser nossa, né? Fechamento de Perfeito. contrato. Perfeito. E assim, hoje a gente tem um perfil aqui dentro, pelo menos eu tento participar, e eu participei um pouco do processo do Vinícius, alguns advogados eu participo mais, outros menos. Depende da abertura e da necessidade. Hoje a gente não entrega o lead na mão do cliente e deixa ele se virar. É porque o Vinícius é um bom vendedor, o processo dele é muito bom, então realmente eu não me preocupo. Eu não me preocupo em entregar 100 leads para vocês e vou perguntar todo dia como é que está a conversão, porque eu sei que vocês vão converter. Mas a gente também faz esse acompanhamento e no começo, Vinícius, salvo engano, quando você entrou, você até então não tinha feito tráfego ou fez uma tentativa ou outra, né? Com tráfego eu não tinha trabalhado, né? Tinha trabalhado com outras agências de marketing, né? Mas nenhuma delas me O entregou. anúncio. Não trabalhamos com tráfego. Entendi. E hoje, eu pelo menos sinto muito isso, tá? Vou sair até um pouco fora do nosso roteiro aqui. O que dá sucesso para vocês é que antes do cliente contratar a ação, ele compra você.
Ele compra o Vinícius. Ele compra a tua estrutura, ele não compra o seu logotipo e a... Por isso que a arte estática não funciona muito bem e o vídeo funciona mais. Porque exige, gente, antes do cliente entrar em contato com você, ele tem que criar uma conexão, ele tem que gostar de você. Senão não vai contratar, entendeu? É óbvio que ele vê o benefício da ação e etc. Mas vídeo hoje eu acho que assim, é inegociável que dá mais resultado do que estático, né? Isso aí. Sim, sem dúvida, o vídeo informativo é muito importante, né? Vídeo curto, né? Passando a informação de forma compacta para o cliente, nossos vídeos aí no máximo 30 segundos, Isso. né? Prender o cliente e com uma chamativa no final, né? Para tentar trazer, lógico, respeitando os limites da ética da OAB, né? Mas deixando aquela pulguinha atrás da orelha do cliente. Perfeito. O direito é dele, né? O dinheiro é dele, né? Então a gente fala de uma forma respeitando a ética, mas deixando a dúvida na cabeça do cliente que aquilo é um direito dele, né? Então, para que ele venha até nós, né? Para buscar informação e aí entra o nosso atendimento para fazer o fechamento. Perfeito, perfeito. Vinícius, então agora vamos falar de exemplo prático. Já aconteceu alguma vez de chegar um cliente para você, o cara... Acontece, né? As campanhas não são perfeitas, vai bater um lead que não tem direito. Hoje a gente está na internet e você depende totalmente da interpretação do seu cliente, do seu vídeo, para ele entrar em contato ou não. Então vai bater sim algumas pessoas que não tem nada a ver. Mas como que vocês lidam diante daquele cliente que assim não tem o mínimo dos requisitos? Vocês têm dois caminhos aqui, ou descartam ou o que vocês trabalham para tentar extrair alguma coisa? Igor, assim, às vezes o cliente ele vem através de uma determinada campanha, né? Ele vem através da campanha A. E aí a equipe comercial, até para não ter muito desgaste, faz perguntas objetivas da campanha A, né? E às vezes esse lead que veio, ele não tem direito, né, daquela campanha, né? Não faz jus àquele direito, aquele benefício que a gente, do informativo que ele veio, né? Mas dando toda atenção ao lead, né? Porque ele chegou até a gente, isso é importante. Às vezes analisando o lerite, né? Entrevistando de forma mais qualificada o lead, a gente percebe que ele tem um segundo direito, né? Que às vezes é uma campanha B, né? Só que ele não veio através da campanha B, ele veio através da campanha A, né? Mas como eu dei atenção para ele na campanha A, mesmo ele não tendo direito, consigo oferecer algum outro tipo de serviço para ele, né? Então, às vezes, muita questão do lead desqualificado, né? Que na verdade ele não é desqualificado. Então a gente consegue converter esse lead desqualificado para um lead qualificado, que a gente deu atenção, mesmo ele vindo através da campanha A, né, e não tendo direito. A gente analisando a documentação, entrevistando, né, a gente identifica que ele tem direito à campanha B, ele tem direito, né, a outro benefício, enfim. E a gente consegue acabar convertendo esse lead, né, que era desqualificado, né, em um lead qualificado, né, através de outro direito. Então, assim, por isso que eu não descarto o lead. Que eu falei, a gente fez o criativo, tem todo um trabalho por trás disso para o cliente chegar. Né? Então, assim, o time comercial fez algumas perguntas, né? Não tem esse direito, mas a gente identifica que ele tem um outro direito. Né? Então, é o que eu falei, às vezes, que era desqualificado, né, através de um atendimento, de um comercial, de algumas perguntas, de dar atenção, né, esse lead ele acaba convertido para um lead qualificado e acaba fechando com a gente. Perfeito, e eu acho que isso tudo se dá porque vocês são bons ouvintes. É claro que advogado está muito acostumado, até na hora de fazer uma defesa, na audiência, você tem que ter bons argumentos. O advogado ele fala muito. Só que na venda, aquele vendedor que vai vender mais é o vendedor que fala menos. E aquele cara que é um bom ouvinte, um bom perguntador. Se você não se interessa pelo seu cliente, meu amigo, ele não vai se interessar por você também. Entendeu? É um jogo, é um relacionamento. Se você quer, entendeu? Você tem que fazer as perguntas corretas, você tem que induzir o cliente até o caminho que você quer. A gente não está falando de enganar, de prometer, não. Tudo é seguindo o código de ética, seja na publicidade, seja no atendimento ali no WhatsApp, tá? Mas hoje o que eu acredito que boa parte da conversão de vocês se dá por conta disso. Que vocês sabem fazer as perguntas certas, no momento certo e principalmente não descarta lead. Eu acho que essa aí foi o diferencial, algo que me surpreendeu que você falou.
Porque tem muito advogado que faz o quê? O cliente entrou em contato, ele não se encaixa nos requisitos, adeus. Sendo que esse cliente no futuro ele pode precisar de você, então faz todo sentido você extrair. A gente colocou nas nossas redes sociais aí uns tempos para trás, Vinícius, um caso que acontecia muito, eu acho que vai acontecer com você também. Esses anúncios que a gente faz, gente, hoje eles rodam muito bem dentro do Meta Ads, para quem não sabe, Instagram, Facebook, tá? Só que nós também fazemos anúncios no Google. Hoje o Vinícius, por mais que a maior parte dos fechamentos estão aqui, ele não deixa de investir em outro canal de venda. É importante que você esteja em todos os canais para o cliente te encontrar onde ele precisar. E o que acontece muito com o Google? As pessoas que procuram um advogado, principalmente trabalhista, que é o produto que a gente anuncia, eu acho que o que mais acontece é verba rescisória. A pessoa trabalhou um tempo, ela quer saber quanto que ela tem para receber. E aí o que eu vejo acontecer muito? O cliente chega, pergunta quanto que ele tem a receber, e aí tem advogados que falam, tem calculadora no Google, eu não consigo te ajudar com isso, nem perde o tempo. Não perde o tempo, entendeu? Sendo que, na verdade, gente, esse cliente ele foi demitido ou está pensando em sair da empresa. Por quê? Você já perguntou para o cliente por que você quer sair da empresa? O que está acontecendo? Não consigo te ajudar com isso. Mas e aqui? Por que você quer sair? Se saiu, foi justa causa? Às vezes cabe uma reversão de justa causa aí. Então, seja um bom ouvinte. Pergunte para o seu cliente. Eu acho que essa foi a melhor dica que você deu. A melhor dica que você deu, Vinícius, para não descartar lead. É isso aí, Igor. Pegando o exemplo prático aí que você colocou, né? Às vezes o lead vem para conferir as verbas rescisórias, né? Por trás disso, de repente, existe horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, né? Estabilidade, enfim, um intervalo suprimido, enfim. Existe algum outro direito que precisa ser investigado, né? E aí se investiga dando atenção ao cliente. E aí uma coisa também que eu prezo muito é voltar para o lead, né? Às vezes o lead não respondeu, foi mandar alguma documentação, então assim, voltar no lead, dar uma insistida, porque já teve um contato inicial, né? Às vezes faltou alguma coisa, faltou mandar um documento, às vezes ele não respondeu no dia, esqueceu, né? Ou por algum motivo ele não respondeu, então no dia seguinte volta naquele lead, insiste nele, porque de repente ele não está perdido, né? Perfeito. A gente consegue converter ele, né, em um cliente, um contrato, e assim, que a gente tenta prezar muito também, Igor, é interessante até um exemplo prático que aconteceu aqui com a gente, com Lia de Bateu, né, e aí a gente não conseguiu dar o atendimento, né, muito rápido, muito ágil, isso já tem tempo atrás, né, isso hoje não deixo mais acontecer. E esse lead, quando a gente retornou com ele, né, para dar continuidade nas tratativas, ele já informou a gente que ele já havia fechado com outro escritório. Então, assim, o tráfego que eu faço, né, vários colegas fazem, isso é comum, acho que nem todo mundo faz, nem todo mundo está nesse mercado ainda, por isso que eu acho que assim, é importante explorar. E às vezes o meu vídeo que está rodando para ele tem de um outro colega rodando também. E se o outro colega, o outro escritório deu o atendimento mais rápido que o meu, esse cliente vai fechar com outro escritório. E foi o que aconteceu aqui. Eu Perfeito. perdi o lead, né, em razão de tempo de atendimento. Que nem eu disse, isso eu não deixo acontecer mais. Mas serve de lição para a gente. Perfeito. E assim, do que você falou, eu consigo extrair duas lições que você está dando aqui para quem está assistindo a gente. Primeira lição, não é mais se o advogado vai para o digital, é quando. Se você está indeciso se você vai ou não, não existe dúvida, você tem que ir. A questão é quando você vai. O Vinícius acabou de dar um exemplo. Não tem hoje, da última vez que eu vi, 1.400.000 advogados no Brasil. Só de pesquisa, gente, para vocês terem uma noção, no Google, por um serviço jurídico particular, tá? Não estou falando aqui de você trabalhar na defensoria, tem mais de 1.600.000. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Então, se você está indeciso, não tenha mais dúvidas. Só comece. Antes feito do que bem feito. Segunda lição que o Vinícius deu. Mais um advogado
que é parceiro nosso, que eu trago aqui, porque a gente também não traz qualquer cliente, né? Eu vou trazer aqui um parceiro nosso que... porque muita pergunta que eu fiz aqui pro Vinícius, gente, a gente não combinou muita coisa. É claro que ele sabia do tema do podcast, eu não vou mentir para vocês, pelo amor de Deus, mas tem muita pergunta aqui que eu peguei ele de surpresa. E eu vou trazer um advogado que sabe do que tá falando, sabe responder. E foi mais um advogado, gente, que falou de follow-up, que falou de você insistir no teu lead. Não é encher o saco do cliente, é você ir atrás dele. Gente, a pessoa que está mandando uma mensagem para você, primeiro que o Vinícius falou, ele mandou para outros escritórios. O que é mais importante aqui? Responder rápido. Segundo ponto, o cliente não te respondeu, faz parte, gente. O cara, ele mandou uma mensagem para você no horário de almoço dele, ele vai trabalhar o resto do dia inteiro, ele não vai te responder. E aí chega em casa, é gente como a gente, ele vai jantar, ele vai cuidar da família, ele vai trabalhar no outro dia. Você tem que mandar uma mensagem. Faz parte de todo o processo comercial. Toda empresa tem processo de follow-up, por que você não vai ter? Entendeu? E com certeza, Vinícius, vocês já fizeram, você falou aqui de um exemplo que não deu certo, mas você tem exemplos que deram certo quando você fez o follow-up, né, de um cliente que não estava... Sim, é por isso que hoje o meu time comercial ele insiste nisso. Eu faço questão de voltar no cliente e fazer o contato novamente para tentar fazer a conversão dele, né? Porque Perfeito. eu sempre bati aqui, né? O cliente veio até a gente, né? Isso é muito mais que meio caminho dado, né? O cliente bateu ali, é um cliente que você não tinha, Perfeito. né? Então, você precisa trabalhar com ele, você não pode descartar esse lead, né, de forma... Então, assim, bem o que você falou mesmo, Igor. A gente percebe, assim, que a maioria dos leads, eles caem depois das 18 e muito aos finais de semana, né? Então, o lead, ele trabalha, né? Então, assim, às vezes ele chega à noite, descansou, jantou e vai mexer no celular e vê seu anúncio. Ele vai te mandar mensagem, né? Perfeito. Então, assim, é importante, né, no dia seguinte, se ele mandar à noite, você dá início às tratativas, né, para tentar fazer a conversão. E tudo isso é muito importante, né? Assim, hoje não me vejo sem o tráfego pago, tá? No escritório mudou bastante, né? Por isso que hoje a gente tem equipe comercial que só trabalha no atendimento, né, do lead, mas é lógico, né? Eu não tinha, né? Então, para quem está começando, né, advogar, às vezes não tem um recurso, né, para manter uma equipe comercial, né, então que faça, né, o que eu posso, né, dizer da minha experiência é que faça o tráfego pago, né, que isso vai ajudar muito, vai agregar muito e vai te dar muito retorno. Vale a pena. Perfeito, Vinícius, perfeito. Bom, então desse podcast é isso. Eu acredito que a lição de toda essa nossa conversa é que todo escritório tem as mesmas oportunidades de crescer, né? Não vamos entrar em meritocracia aqui nem nada desse sentido, mas todo mundo tem as mesmas oportunidades. Tem advogado que decidiu fazer tráfego e advogado que ainda não decidiu. Tá? O Vinícius deu a charada ali no final. Tem que fazer, gente. Então, o que vai diferenciar o escritório que vai crescer ou não, além de iniciar, não descarte o seu cliente só porque ele é desqualificado ou curioso. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quem ele pode te indicar. Às vezes ele indica um cliente aqui que vai salvar o ano do faturamento do seu escritório, tá? Então valorize os clientes porque são eles que fazem a sua empresa rodar. São eles que colocam comida na sua mesa, tá? Acho que isso foi a maior lição que você deu aqui dentro, Vinícius. É isso aí, Igor. A chave é essa. Eu acho que o sol está aí, ele brilha para todo mundo, né? Não adianta a gente ficar procurando desculpas, às vezes por não ter sucesso, por, né, não conseguir isso, aquilo, né? A oportunidade está aí, né? O mercado está aí. É um mercado saturado, é. Só que se você trabalhar, né? Se você entrar no virtual, que nem eu coloquei, nunca fui do virtual, né? Fui sempre muito mais dentro de quatro paredes, mas hoje, né, que nem eu coloquei também, repito, graças a Deus eu sou do virtual também, né? Então, assim, sou muito grato, né? E, inclusive, tenho uma sensação comigo, uma sensação de arrependimento. De não ter Poderia ter começado começado, antes? né? Poderia ter começado isso muito antes, muito mais lá para trás. Uhum. Né? Então, assim, até a conversa que eu estava tendo com o pessoal aqui, eu estava com a sensação que eu estava perdendo dinheiro. Né? E hoje, essa sensação que eu tinha lá atrás, ela se concretiza. Né?
porque é um campo muito bom, né? Vale a pena, né? E a única sensação que eu tenho, que nem eu falei, é de arrependimento por não ter começado antes, né? Então, assim, gratidão a você, ao Lucas, né, da RPF aí, que inseriu a gente, né, no mundo do tráfego pago e graças a Deus, Amém. né, graças ao nosso trabalho, né, em conjunto, alinhado, Sim, com tem certeza. dado muito certo. Então, assim, nosso sentimento é gratidão por tudo e a gente vai seguir, né, eu tenho certeza que as coisas daqui para frente cada vez vai ser Com melhor, não tenho certeza, dúvidas com disso. certeza, com certeza, com certeza. E se vocês continuarem do jeito que vocês estão, é assim, gente. O Vinícius, a gente faz uma campanha, dá certo, aí ele não pensa, vamos estagnar, vamos investir mais. Não, não, ele abre outra. Aí essa dá certo, ele abre mais uma. Uma hora, vocês vão ver o Vinícius aí em tudo quanto é lugar que tiver para aparecer. Se daqui a pouco, eu acho que num futuro próximo aí, cada vez mais a OAB entende a importância. Hoje ela dá muitas vantagens já e cada vez vai dar mais. Tem essa decisão aí de num futuro, decisão não, né? Uma conversa, uma discussão de no futuro poder divulgar resultados. Com certeza vocês vão ver o Vinícius em algum outdoor aí por São Paulo, se vocês continuarem, se a OAB liberar isso, com certeza. Vinícius, muito obrigado pela sua presença, por essas palavras agora no final, até me emocionei um pouco, porque o trabalho de vocês, advogados, não é fácil, de quem trabalha com vocês também não é. Eu sou um exemplo, falo, gente, aqui a gente pega, eu compartilho das boas notícias que o Vinícius traz aqui, isso alegra nosso dia, alegrou o meu hoje, da gratidão que ele demonstrou, mas a gente também pega as frustrações, a gente pega quando não dá certo, não só no tráfego, tem cliente que vira amigo meu, a ação dá errado, vem falar para mim, Igor, cara, a ação com aquele cliente deu errado, e a gente pega a frustração também, mas acho que o segredo é nunca desanimar. Eu acho que é isso que vocês podem tirar de lição. Então, compartilhem esse conteúdo com advogados que estavam no mesmo patamar que o Vinícius, de sentir que estava perdendo dinheiro, de ter começado antes. Não espere mais, tá? Não espere, comece o quanto antes. Reforço, antes feito do que bem feito. Foi um prazer ter vocês aqui como audiência. Vinícius, muito obrigado por tirar ali o tempo tão precioso hoje de um advogado para poder fazer esse episódio comigo. Tá? Com certeza teremos outros. Vocês verão o Vinícius aqui também. Vai ser uma parceria de anos. E muito obrigado mais uma vez. É isso aí, Igor. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? E para quem está ouvindo a gente aí, não perca tempo. A hora é agora, né? E não tem o sentimento que eu tive, né? Perfeito. De perder dinheiro. Então, para cima. Perfeito. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.